Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. Abacuque 1, verso 2. Acho que uma das grandes dificuldades do ser humano é querer compreender todas as coisas. O ser humano quer sempre saber o motivo do que acontece, o que acontece. O ser humano sempre está procurando responsabilidade, está procurando se ater aos acontecimentos, procurando entendimento. E às vezes Deus faz as coisas da maneira dele, que ele quer. Alguém vai falar um pouco sobre essa situação do livro de Abacuque. Eu até botei como título: Até quando, Senhor? Não sei como é que está a sua vida, mas você tem alguma área que você fica: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Eu vou falar com você também. Creio nisso. Abacuque 1, verso 2 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Novamente, Abacuque, capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Pai, eu não sei sinceramente, Senhor, qual é a área, a dificuldade do meu irmão, da minha irmã. Eu não sei, Pai, aonde ele ou ela tem intensificado a sua oração, buscado o Senhor para que o Senhor possa suprir essa brecha, esse buraco, essa situação comprometedora, essa situação às vezes até provocativa. Eu não conheço, Pai, não sei o coração de cada coisa, mas eu sei uma coisa: eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos. O Senhor pode produzir sinais, maravilhas e prodígios, Senhor. O Senhor pode purificar situações dentro da sua vontade e do seu tempo. Pai, que haja um entendimento dos meus irmãos, assim como o meu também, Senhor, que o tempo é seu. Que o até quando, Senhor, é até quando o Senhor achar também. Que o Senhor possa dar ânimo a cada irmão, a cada irmã nessa noite. Que possa sair daqui consciente, Senhor, que o Senhor tem o seu tempo. E o seu tempo é o tempo certo, é o tempo correto. O Senhor não chega atrasado. O Senhor não faz nada por linhas tortas. A maior mentira, isso é uma das grandes mentiras que há no mundo. O Senhor é uma pessoa que trata as coisas da maneira que devem ser tratadas, do tempo que devem ser tratadas, para a edificação de cada um de nós. Então, queremos, Senhor, nesse momento, Senhor, pedir: fala conosco, fala sobre ele, fala para nós, Senhor, nos esclarece, Senhor, sobre de repente dúvidas que temos. E essa situação que já se perdura na vida de cada um de nós, e o Senhor sabe qual é, para que possamos sair daqui, Pai, edificados, Senhor, ensinados, e até, Senhor, descansados. Não descansados de qualquer maneira, mas descansados em Ti. Um descanso que traz paz, que traz alegria, que traz contentamento, e principalmente, Senhor, que traz para cada um de nós
paciência e tolerância. Pai, toma cada um de nós nessa noite, faz isso para a glória do seu santo nome, oração para Deus e para Deus em nome de Cristo. Todos digam amém, e amém, podemos sentar. O profeta Abacuque, ele foi o autor do livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Abacuque é o 35º livro da palavra de vida. Além do que nos é informado no livro da sua autoria, nada mais se sabe sobre a biografia do profeta Abacuque. Esse personagem da palavra de vida, esse personagem bíblico, ele não é citado em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Você não vai achar o nome de Abacuque em nenhum livro do Antigo Testamento, a não ser no livro em que ele próprio escreve. E nem nos livros do Novo Testamento. Então você não vai achar o nome desse Abacuque, você não vai achar. Você só vai achar o nome de Abacuque no livro de Abacuque. Alguns estudiosos, sem qualquer fundamentação, creio eu, já tentaram sugerir que Abacuque é apenas um título do livro e não um personagem histórico. Entretanto, a construção do texto presente no livro do profeta Abacuque não deixa qualquer dúvida de que Abacuque foi um personagem histórico. Abacuque existiu e foi um personagem histórico numa época. O significado do nome Abacuque também é incerto. O nome tanto pode estar ligado à raiz hebraica, que significa abraço, ou ao nome de uma planta assíria chamada ambacuco. A forma grega desse nome é ambacon. Pois bem, caso esse nome seja realmente derivado do hebraico, então o seu significado pode estar relacionado a uma ideia de aceitação do Senhor para Abacuque. Abraço. Ou como o texto entendeu, esse significado pode se referir a Abacuque como sendo alguém que abraça o seu povo num tempo de desespero. Assim Lutero entendeu e escreveu sobre o livro de Abacuque. Já Jerônimo entendeu que esse abraço ele deveria ser aplicado no sentido de luta, ou seja, alguém que lutou com Deus. Se for realmente essa segunda possibilidade correta, ou seja, se o nome for derivado de uma planta síria, então esse nome também pode representar o grau de influência da cultura síria sobre a sociedade de Judá, a sociedade judaica. Existem também algumas sugestões de que Abacuque teria sido o filho da mulher sunamita, que aparece lá no livro de 2 Reis, lá no capítulo 4, você pode dar uma olhada. Ou que ele teria sido vigia mencionado no livro do profeta Isaías, lá em Isaías 21, mas não existe qualquer apoio para tais sugestões, e simplesmente não passa de uma simples conjectura bem improvável. Abacuque é descrito como um profeta menor, e não pelo seu grau de importância como profeta, mas sim pela quantidade de seu material que está escrito na palavra de vida. Alguns intérpretes defendem que Abacuque era um profeta ligado ao templo de Jerusalém, mas a hipótese mais provável é que o profeta Abacuque apenas trabalhava em Jerusalém. De qualquer forma, a gente está falando do profeta, mas a realidade é que a sua profunda preocupação era com os assuntos relacionados a Jerusalém. Quando você pega o livro do profeta Abacuque, você vai ver que o ponto central é essa preocupação que ele tinha com tudo ou qualquer assunto relacionado a Jerusalém. Versículo 6 do capítulo 1 do livro de Abacuque fornece um dado importantíssimo, pois nele está registrada a única referência histórica clara do livro, servindo de base, que se tem uma estimativa do período que o profeta Abacuque viveu. A referência da história sobre o avanço babilônico e para os caldeus como um tipo de novo poder que ameaçava aquela época. Pois bem, isso indica uma data próxima à conquista de Judá pelos exércitos de Nabucodonosor, que ocorreu mais ou menos aproximadamente em 597 a.C. Possivelmente Abacuque viveu durante o período do reinado do rei Joaquim. Provavelmente ele testemunhou o declínio, a queda do Império Assírio, a
for ela realmente, o coloca como contemporâneo mais jovem do profeta Jeremias. Certo é que não existe nada, nenhuma referência da vida pessoal desse profeta. Não sabemos sobre a sua família, não sabemos sobre a sua profissão, não sabemos da sua posição social, mas, apesar disso tudo, através do seu livro, a gente pode conhecer realmente um verdadeiro profeta do Senhor. Alguém que não se contaminava com as práticas pecaminosas daquela época. Alguém que tinha um profundo zelo pela honra e pela glória de Deus. Ao lermos esse livro, o livro de Abacuque, nós temos a impressão de que esse profeta tinha um grande senso de justiça. É um livro muito pequeno, é um livro fácil de ler, boa leitura. Por conta da época em que ele profetizou, Abacuque profetizou, possivelmente ele enfrentou um tempo de graves crises sociais. E quando a gente realiza a leitura desse texto, a gente pode verificar no profeta um homem um pouco ou um tanto deprimido, questionador, sem visualizar nenhum tipo de melhora nas circunstâncias que o cercavam. A impressão que eu tenho quando eu leio, versículo 2, no capítulo 1 de Abacuque, é que Abacuque era um homem que estava abalado na sua fé. Ele estava com a sua fé abalada. Até quando, Senhor? Até quando eu vou gritar violência? Até quando, Senhor? Parece que ele está discutindo com Deus. A impressão que eu tenho é que ele pergunta e Deus não responde. Ele pergunta e Deus não fala nada. Naquele momento, eu vejo Abacuque, um homem sem rumo. Um homem que tem dificuldade de saber para onde estava rumando. Tem dificuldade de entender o que estava acontecendo naquele momento. E depois, ao continuar lendo, eu vejo que aquele homem se sente abalado pela resposta de Deus. E ele faz uma segunda pergunta. Deus responde de novo, Abacuque aceita. De forma tão humilde, repita o Senhor. Dá louvor a ele no cântico de adoração. Abacuque faz a pergunta que nós gostaríamos de fazer e recebe a resposta com a atitude que devemos mostrar. E o grande questionamento é: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro? E o Senhor, até quando, Senhor, eu tenho clamado? Ou eu vou continuar clamando pela minha casa, pelo meu irmão, pelo meu filho, pelo meu trabalho, pela minha igreja, pelo meu ministério? Até quando, Senhor, eu vou ficar clamando? Até quando eu vou ficar clamando, Senhor? Por causa dessa violência? Cadê a salvação, Senhor? O Senhor parece que não traz salvação. Abacuque via a violência de Jerusalém, ele via a injustiça dos seus líderes, e ele entendia a tolerância do Senhor. E ele queria justiça. Para ele, o que mais importava naquele momento era justiça. Ele queria um livramento divino que protegesse os inocentes e mais, castigasse os malfeitores. Acontece que a queixa de Abacuque era que, mesmo ele clamando, Deus parecia que estava ausente. Parecia que Deus não existia. Abacuque não tinha melhores, não tinha saída para os homens, e Abacuque não conseguia ver Deus, então ele clamava. Eu falei que na época, muito mais que oração, clamar é barato. Dizer algo com alta voz, um choro, um lamento, é suplicar, é expressar com veemência esse lamento. Clamar é uma reclamação, uma protesta, de forma insistente, até mesmo gritando. Clamar é fazer um pedido implorando, algo como elevar com voz. Clamar é reclamar, é protestar, é reivindicar o cumprimento de uma promessa,
diz a palavra, a vida do profeta, clamava por socorro, e Deus não ouviu. Mas diante da resposta de Deus a partir do verso 5, do capítulo 1 de Abacuque, o profeta ele passa essa dúvida a certeza que Deus estava no controle e ouviu o seu clamor. Deus respondeu ao pedido de Abacuque, concordou plenamente com a sua queixa. O povo violento e injusto merecia castigo, e Deus vai trazer esse castigo logo. Ele prometeu justiça àquela geração, mas o instrumento da ira divina seria o povo caldeu, ou seja, naquele momento, os babilônios. Deus escreve esse povo como sendo forte, um povo cruel. Diz Deus que eles faziam as suas próprias leis, não respeitavam a autoridade de ninguém, destruíam seus inimigos, adoravam seu próprio poder, como se fosse Deus. Quando ele ouviu a resposta de Deus, Abacuque, no primeiro momento, fica apavorado também. Deus chamaria o povo cruel e forte para destruir a cidade. Quando Abacuque pediu justiça, ele imaginou medidas tão drásticas. Ele não imaginou uma resposta dessa. Ele questionou esse plano de Deus e ele utilizou uma série de argumentos. Abacuque usou seus argumentos e implicações justamente baseadas no caráter de Deus. Pega aí a sua palavra de vida, Abacuque 1. A gente vai ler do 12 até o 17. Diz assim, eu vou ler aqui: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão, porque então toleras os traidores e escalas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos que eles. Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rasteiros, que não tem quem os governem. O inimigo pesca a todos como um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso. A sua rede de arrastão, pois é por meio delas, aumentou os seus riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Presta atenção no verso 12. Ele argumenta que o Deus eterno não podia destruir o seu povo, porque Deus tinha escolhido esse povo para ele mesmo. Ele continua lá no verso 13, invocando o caráter de Deus, falando que o Deus Santo não poderia contemplar o mal, não poderia contemplar a opressão. Como é que Deus ia usar um povo ruim, usar a Babilônia para castigar o povo relativamente mais justo? Isso é ficava na cabeça dele. Como é que o Deus piedoso, inimigo, cruel, alimentado, se decide matar? Deus estava acreditando nisso. Como é que o Deus verdadeiro pode usar um povo que adora seu próprio poder militar? Como é que Deus usa isso? Depois de fazer suas perguntas, Abacuque então mostrou uma atitude admirável. Ele disse lá no capítulo 2, verso 1: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele dirá e que resposta teria a minha vida. Ele falou: agora eu vou ficar no meu posto. Agora eu vou ficar como sentinela. Eu vou tomar uma posição, vou ficar sobre a muralha. Eu vou aguardar agora para ver o que ele dirá. Que resposta ele vai fazer, ou ele me dará, aquilo que eu estou fazendo. Abacuque questionou porque ele não compreendia os planos de Deus. Mas mesmo sem compreender, mesmo questionando, ele
mostrou reverência para o Senhor. Tem gente que quer buscar Deus porque não compreende Deus e não mostra um pingo de reverência a esse Deus maravilhoso. Se está bom, está bom, mas se está bom. Primeiro quer saber o porquê. Quer compreender o porquê. Depois quer questionar Deus. E depois, zero de reverência. Ele não apontou o dedo para acusar, para criticar as decisões de Deus. E a gente aprende uma lição valiosa. A gente pode perguntar a Deus qualquer coisa. A gente pode perguntar para ele até quando. Por que tem acontecido isso na minha vida? Mas a gente não tem o direito de contrariar a sabedoria de Deus. A gente não tem esse direito, nem eu nem você. Não temos esse direito de contrariar a sabedoria de Deus. Abacuque não entendia, então perguntou, mas ele não demonstrou arrogância que há em algumas pessoas que se acham mais sábios que o próprio Deus. Ele não julgou a decisão de Deus, ele simplesmente aguardou aqui fora. Agora eu vou subir, vou ficar de sentinela, agora eu quero ouvir aquilo que tem de resposta para mim aqui. Na primeira resposta, Deus prometeu trazer um povo do ano violento, os caldeus, os babilônios, contra ajudar. Mesmo assim, ele deixou os pecados, conhecidos pecados, ia fazer castigo sobre eles. Deus então dá motivos também para destruir os caldeus. Eu não vou ler, mas depois você ler lá para capítulo 2, do 6 ao 8. Os motivos que ele dá para destruir os caldeus, primeiro, era acumular bens dos outros. Eles usavam práticas desonestas, violentas. Eles acumulavam bens que não pertenciam a eles. E não eram só bens materiais, mas vivos também. Meu irmão, a gente tem que adquirir nossas coisas de maneira honesta. Deus ia castigar aquela pessoa e aquele povo porque eles roubavam, não pagavam as suas dívidas. O segundo argumento, e o segundo motivo, que Deus ia trazer a destruição aos caldeus, é que eles confiavam nas fortalezas humanas, está lá, na Abacuque 2, 9 e 11. Eles usaram a riqueza conquistada em guerra para fortalecer a sua própria nação. Usavam a riqueza do outro para se fortalecer. Colocaram o seu ninho no lugar mais alto, achando que nenhum inimigo iria poder ter condições de invadir. E até hoje há nações que se enganam da mesma maneira. Confiam no seu sistema de defesa, na força militar, enquanto esquecem o princípio revelado por Deus há muitos séculos. Fica lá em Provérbios 14, 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o próprio justiça. Mas Deus tinha mais motivos. Tinha mais motivos para destruir os caldeus. Eles edificavam cidades com sangue e iniquidade. Assim como muitos impérios, eles construíam o seu império com violência, com opressão, e Deus nunca aprovou a maldade dos homens, que procuravam levar a vantagem sobre os outros. Os mais fortes, eles sempre protegeriam os mais fracos, não abusar deles. Os mais ricos, eles devem ajudar os mais pobres, e não os explorar. Deus tinha mais motivos e vai responder lá na cruz. Porque ele queria destruir aquele povo que era forte, queria destruir o povo dele. Aqueles homens envolviam outros no pecado. A Babilônia induziu outros países a participar de seus pecados. A imagem do profeta Oséias de uma prática bem conhecida. Quando as filhas de Ló queriam induzir o pai a brincar com elas, o que eles fizeram? Deram mentira. Quando Davi quis convencer Urias a voltar para a casa dele, ele deu bebida forte. Deus prometia ali a Abacuque em essa situação. Ele, o próprio Deus, ia dar vontade de sair daqui sobre os alunos. O último motivo é que aquele povo ele praticava idolatria. Praticava idolatria nas sentenças contra os povos na Bíblia. A gente encontra vários pecados que merecem punição.
Mas nenhum desses pecados é mais abominável ao Senhor do que a idolatria. A idolatria envolve uma rejeição total, insensata ao Criador. Rejeição total porque o único verdadeiro Deus é substituído por um ou mais falsos deuses. Só existe um Deus. Não existe Deus. Existe apenas um Deus. Um único Deus. Deus, nesse segundo discurso Abacuque, destaca a insensatez da idolatria. Deus honra dos ídolos, daqueles que seguiam os ídolos, mostrando que é absolutamente absurdo adorar uma imagem. Então, por todos esses motivos, Deus pretendia também castigar os caldeus. Primeiro, Deus ia usar os caldeus, os babilônios, e iam servir de instrumento dele para punir o povo de Judá. Mas depois de ele usar o cálice de saída dele contra esses reis babilônios. 50 anos depois da destruição de Jerusalém, a Babilônia caiu. Assim como Deus falou que caiu. Deus, na hora que ele determinou, ele trouxe a justiça sobre esse povo ímpio. Abacuque ouviu a segunda resposta de Deus, e aí se sentiu alarmado. Mas ele falou que ia chorar. Ele não questionou mais. No centro da certeza da resposta de Deus, Abacuque alicerçou a sua fé. Ali ele creu, edificou a sua fé. Você lembra que Paulo falou lá em Romanos 17? Que trouxe a luz a Martinho Lutero sobre a salvação do homem? Pois é, fidelidade remete à fé. Fé vem de emunar, significa firmeza, fidelidade. Se desenvolver muito Deus te dá. Foi através dessa fé que o profeta, na visão restrita de seus olhos, teve paz e expressou no capítulo 3 do seu livro antes do louvor. Leia esse livro com afinco, com muito carinho, porque é um livro maravilhoso. Capítulo 3 é um livro do louvor. E aí, o profeta ele reconhece a sabedoria de Deus, ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece o poder de Deus, e ele se mostra totalmente submisso a esse Deus. Na leitura desse capítulo 3, Abacuque demonstra a sua fé na certeza do controle de Deus. No verso 2, ele pede misericórdia, ele sabe que Deus há de injustiça, mas ele também conta com a piedade do Senhor. O profeta louva a Deus, dando glória pelo poder, pela sabedoria dele. Destaca o poder divino, reconhecendo que Deus usa sua grande força para aplicar a justiça. Deus é justo. O profeta se sentia fraco, suportando a grandeza da revelação com grandes dificuldades. Mas aí ele depois trouxe a confissão do Senhor, dizendo que ia continuar ainda, vou continuar louvando o Senhor. Mesmo se não sobrar nada para me alimentar, eu vou louvar o Senhor. A gente vive num mundo violento. A gente vive num mundo cheio de injustiça. Se você pegar o noticiário, você vai ver que são notícias diárias. E agora, com essa globalização, a internet, tudo, é coisa muito mais rápida que era antigamente. Só desgraça, assalto, assassinato, atentado, ataque. É só desgraça. A gente tem que acreditar que Deus domina tudo. E a gente até acredita nisso até a página da noite. Porque a gente não consegue compreender a maldade do certo. Por que tem acontecido isso? Porque pessoas inocentes são vítimas da maldade do outro. Por que nações entram em conflitos com outras nações? E aí a gente olha para Deus. E a gente se pergunta: até quando o Senhor vai permitir violência e injustiça? De repente você está sendo aí, injustiçado no seu trabalho, na sua casa, sofrendo violência moral. De repente, seu cônjuge, até mesmo o filho, tem que afrontar. Não sei qual é
Eu já estou orando há tanto tempo. Eu já estou clamando há tanto tempo. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Eu já pensei em desistir. Já pensei em sair da igreja. Já pensei em mudar. Já pensei em ver se eu posso fazer uma outra coisa, para outro trabalho. Já pensei em largar a mulher. Já pensei em largar meu marido. Já pensei em abandonar meu filho. Já pensei em xingar meu patrão no trabalho. Eu atendi uma vez uma irmã, foi aqui, não viu? Que a vontade dela era xingar o patrão dela. O que ela mais queria era se libertar daquilo, porque o patrão dela violentava ela. Ela se achava violentada, injustiçada, e o que ela queria era xingar ele. E ela falava da dificuldade, não do sofrer que ela estava tendo, mas de não poder xingá-lo. Ela achava que se ela não pudesse xingá-lo, ela ia estar mais tranquila. Mas ela, na sua consciência dela, graças a Deus, nos xingou. Eu falei, graças a Deus, vamos orar. Vamos orar muito bem. A gente não precisa compreender tudo que Deus faz. A gente só precisa compreender que Deus é que faz. É só isso que a gente tem que compreender. O que Deus faz, não procura compreender. Apenas saber que foi Deus quem fez. Se você puder, se puder também colocar aqui mais um programa aqui no projetor, abrir em Abacuque, capítulo 3. Se você puder abrir aí, Abacuque, capítulo 3. A partir do verso 16. Diz assim, palavra de Deus. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus olhos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. E aí começa essa coisa maravilhosa. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das portas e me faz andar nas minhas alturas. Ele aprendeu o mais importante. A mensagem que nos sustenta no meio das angústias. A gente não precisa compreender tudo que Deus faz. Mas a gente precisa saber que é Deus que faz. Muitas vezes a gente não entende o plano de Deus para a nossa vida. Muitas vezes. Às vezes você não sabe nem por que você está sentado aqui nesse calor todo. Às vezes você está assim, estou sentado aqui nesse calor, não tem nada. Por que eu estou fazendo isso? É o plano de Deus. Você está aqui. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, a gente deve aprender a confiar. Abacuque começou questionando, clamando, e a gente pode isso. A gente só não pode